fato, o ser humano morre enquanto ele é natureza. Nós temos uma morte porque nós somos pessoa. E a gente pode dizer que ninguém morre sozinho. Podemos dizer que todo mundo morre sozinho. Todo mundo morre sozinho no sentido que ninguém morre no nosso lugar, ninguém nos substitui para morrer. Mas ninguém morre sozinho, porque morremos numa família, morremos numa sociedade, morremos numa cultura, morremos numa comunidade religiosa, se nós temos fé. Então a morte, ela também tem a sua dimensão social. E vamos refletir um pouco sobre esta morte. E sobretudo essa dimensão social da morte é criada pela cultura. Nós podemos dizer que cada sociedade tem a sua cultura da morte. E quem é que engendra essa cultura da morte? A família, primeiro, e a família cria a cultura da morte de muitas maneiras. Dizia um autor que quando ele estudava as obras de arte, tinha percebido que as mortes desenhadas e pintadas na Idade Média, ou sobre as mortes na Idade Média, sempre havia criança em torno dos moribundos. Então a família, no sentido dela trazer a criança para ver uma avó, um avô, quem sabe também um pai ou a mãe morrer, isso impregna essa criança de uma nova compreensão da morte. Eu diria, é o aspecto cultural da morte na família. Na sociedade também, sobretudo a mídia, ela que cria as grandes ideias, os grandes modelos de morte, positivamente ou negativamente. Também a morte é criada pela religião. Podemos dizer que as religiões surgiram ao longo da história para responder essa grande pergunta da morte. Então há uma cultura da morte. E ao longo da história humana essa cultura foi modificando-se. Então vamos refletir um pouco sobre isso. Eu li um livro sobre a vida religiosa na Idade Média e o autor, parece que nem é um cristão, descreve com uma espécie de veneração e de respeito e de até mesmo de devoção a morte de um monge na Idade Média. É claro que ele faz uma espécie de morte ideal. Então ele diz que quando o monge está aproximando-se da morte, aí toca o sino e toda a comunidade se dirige à cela do monge. Como são celas pequenas, poucas pessoas podem entrar e o restante da comunidade fica à porta rezando. E dentro da cela há todo um ritual. Primeiro o monge pede perdão à comunidade dos seus pecados, das suas faltas. A comunidade perdoa o monge, aí então ao beijo da paz, começando pelo abade, depois os seus irmãos vêm, beijam e recebem o seu beijo. Depois ele recebe a unção, os seus 5 sentidos, que na tradição ascética eram considerados como as janelas pelas quais o pecado entrou. Então a unção é para purificar essas janelas. E depois começam as orações dos agonizantes. E aí o monge, de certa maneira, é embalado. Se ele morre naquele intervalo, então toda a comunidade assiste a sua morte. Se ele ainda continua muito tempo, fica sempre alguns irmãos na cela rezando a ladainha, ou rezando orações, ou lendo a paixão de Jesus Cristo, até que ele termina a sua vida. Essa é tipicamente uma morte religiosa. Agora, na cultura moderna, a morte está sendo banalizada. E eu diria 2 coisas. Ela é banalizada e ela é ocultada. São uma espécie de antinomia, de paradoxo. De um lado, ela é banalizada porque ela é multiplicada ao excesso. Então há filmes, há programas de televisão em que aparecem tantas mortes, até as pessoas brincam. Quantos morreram nesse filme, nesse bang bang? Então parece que a quantidade de mortes faz que o filme seja mais interessante. E também certos programas de televisão, sobretudo esses programas policiais, sensacionalistas, que vão atrás de cadáveres, de pessoas que foram assassinadas. Então a morte é objetivizada, é desmitificada, ela é desreligiosizada, enfim, é uma morte banalizada. Por outro lado, a sociedade moderna, a sociedade pós-moderna, esconde a morte. Se ela de um lado desvenda e desvela escandalosamente e pudicamente a morte, por outro lado ela tenta esconder a morte para as pessoas que estão se aproximando dela e para as pessoas de sua família. Eu vi dizer que um jornal americano proibiu que a palavra morte, death,
aparecesse no jornal. E há também todo um aspecto de comercialização da morte. Há até uma profissão, um engenheiro mortuário, há uma universidade que tem um curso que prepara técnicos que consigam criar na família um ambiente tal que os familiares nem percebam que alguém morreu na sua família. O corpo é maquiado, sons, flores, nada aquela flor tradicional, aquele caixão tradicional, nada. Tudo para que a pessoa pareça que esteja viva, que seja valorizada no seu status social, na sua dignidade, e depois ela desaparece de tal maneira que a morte quase que não é mais percebida. Há também a morte clínica sustentada. É um problema que, aliás, o Santo Padre tem falado ultimamente, que essa vida artificial sustentada por máquinas, que a pessoa praticamente morreu clinicamente, e ela respira, o sangue circula e é purificado artificialmente. Então o Papa dizia, deixe a pessoa morrer tranquilamente. Conta-se que Alceu Morelos Lima já estava aproximando-se da morte, estava entrando em agonia, e tinha muita gente perguntando, querendo conversar com ele. Chegou um momento e disse, por favor, deixe-me morrer em paz. Então, de fato, muitas vezes a morte social impede que a morte pessoal se realize de uma maneira humana. Sem falar essas mortes em UTIs, né? Nós assistimos durante quase um mês a doença do nosso presidente eleito, Tancredo Neves. O caso talvez mais assim forte foi o caso do generalíssimo Franco, que passou um mês praticamente tendo que trocar quase todo o sangue cada dia. Quer dizer, viveu uma vida totalmente artificial, de tal maneira que a pessoa podia escolher, os outros escolher o dia que ele morresse só desligando a máquina. Então tem a impressão que esse tipo de morte está desumanizando a morte, por causa dessa sociedade moderna, pós-moderna, que é contraditória, que de um lado banaliza a morte, do outro lado quer prolongar artificialmente a vida, e do outro lado esconde a morte. E há também o problema da morte por eutanásia. Isto é, pessoas que já não querem mais viver e sim querem antecipar de uma maneira violenta, ainda que seja suavemente violenta, através de remédio, mas violenta porque não vem do ritmo normal do organismo, e a pessoa pede para morrer. Então, e há país, parece que a Holanda foi um dos primeiros países que permitiu por lei a eutanásia. Isso é, a possibilidade de uma ação direta do ser humano para que o enfermo possa morrer. Não se trata de tratamentos que tenham a morte como causa secundária, porque talvez antecipe para poder diminuir a dor. Não é bem isso. São remédios diretamente causadores da morte para que a pessoa cesse de existir. Nós temos que relembrar um pouco que na tradição da igreja a morte súbita ou a morte não preparada não é uma graça que nós devemos pedir, pelo contrário. Na ladainha dizia, a morte súbita libera nos domine. Senhor, livrai-nos da morte súbita. Isto é, para que nós tenhamos uma morte preparada. Levando ao extremo esta ideia de esconder, de ocultar a morte, nós temos aquele livro de Huxley, O Admirável Mundo Novo, em que ele imagina um tipo de vida de tal maneira que a pessoa vá conservando o seu corpo bastante jovial, depois ela entra num mundo de uma certa inconsciência e praticamente nem se dá conta que está se aproximando da morte e morre. Nós não podemos dizer que isso seja realmente uma morte humana. Então a sociedade, a cultura pode desumanizar a morte. Então nós teríamos que pensar seriamente nisso e voltar de novo, e quem sabe aprender dos antigos, que a morte mais humana que existe é a morte na família, isso é, cercado dos parentes, sobretudo dos mais próximos, dos filhos, dos sobrinhos, para que as pessoas possam, isso é uma vida religiosa, dos seus irmãos de ordem, para que a pessoa possa ser alentada, ajudada nesse momento último, essa passagem para outra vida. E a comunidade de fé também acompanha a morte. E a igreja elaborou ao longo da sua história orações muito bonitas para acompanhar o enfermo. Até vou ler uma das orações bem bonitas que a gente reza para os agonizantes. Eu já rezei várias vezes a agonizantes,
parte, ó alma cristã, deste mundo, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que te criou, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que por ti morreu, em nome do Espírito Santo, que em ti foi derramado. A paz seja hoje o teu lugar e a tua morada junto ao Senhor na cidade celeste, com a Santa Mãe de Deus, a Virgem Maria, com São José e com todos os santos e anjos. Amém. Então essa morte assim cercada pela oração é muito mais humana. Também há uma morte bonita, dolorosa, que é a morte do martírio. E nós tivemos casos bonitos na história da igreja, na história dos santos, como Santo Inácio de Antioquia, que escreve aos romanos, pedindo que não intercedam junto ao imperador para que ele seja livrado da morte, mas que seja jogado às feras. E ele diz isso: deixai-me ser comida para as feras, pelas quais me é possível encontrar Deus. Sou trigo de Deus e sou moído pelos dentes das feras para encontrar-me como pão puro de Cristo. Fogo e cruz, manadas de feras, quebraduras de ossos, esquartejamentos, trituração do corpo todo. Os piores flagelos do diabo venham sobre mim, contanto que eu encontre Jesus Cristo. Assim escrevia Santo Inácio. E São Policarpo também, um velho de 86 anos, dizia: chama as feras, dizia o procônsul, pois não mudamos de opinião para deixar o melhor em troca do pior. Tu me ameaças, procônsul, com o fogo que queima um momento, mas logo se apaga. E também há outros mártires que testemunharam essa coragem diante da morte. Nós tivemos um caso aqui próximos a nós, no nosso continente latino-americano, Monsenhor Romero. Tal era a situação em El Salvador, de perseguição a ele, que ele se imaginava, e com muita probabilidade, depois de fato aconteceu, que ele seria assassinado. Então várias vezes ele falou da proximidade da sua morte, e dizia: o martírio é uma graça que não creio merecer. Mas se Deus aceita o sacrifício de minha vida, que meu sangue seja semente de liberdade e sinal de que a esperança será logo uma realidade, seja pela libertação de meu povo. Ele tinha uma paixão imensa pelo seu povo de El Salvador, e como testemunho de esperança no futuro. Se as ameaças forem cumpridas, porque ele estava sendo ameaçado de morte, desde já ofereço meu sangue pela redenção e ressurreição de El Salvador. E de fato ele caiu morto. E um dos nossos bispos brasileiros muito conhecido, Dom Pedro Casadáliga, várias vezes ele foi ameaçado de morte. Então ele tem uma poesia, talvez ele previa essa morte, graças a Deus não veio, violenta até agora. Ele dizia que cairei como uma árvore. Ele que viu tantas vezes aquelas gigantescas árvores do Araguaia caírem, derrubadas pelas serras elétricas, ele se imaginava uma dessas árvores que seria derrubada por algum assassino, algum pistoleiro. E refletindo um pouco teologicamente sobre a morte social, nós dizemos que é o importante que a gente lute, sobretudo contra aquela morte que Gustavo Gutierrez chamava, retomando uma expressão de Bartolomeu de las Casas, muerte antes de tiempo, morrer antes do tempo. Os pobres morrem cedo. Eles morrem vítimas da injustiça, da pobreza, da miséria, de doenças que não foram erradicadas e poderiam ter sido erradicadas. Muitas regiões do Brasil a morte é muito precoce. Tem regiões que a morte chega a ser 28, 30 anos, igual aos australopitecos, portanto um retrocesso de milhões de anos. Então, contra essa morte injusta, nós temos que lutar terrivelmente. Contra essa morte burguesa, essa morte desfigurada, nós temos que redescobrir a sua sacralidade. Contra a morte do isolamento, nós temos que pensar uma morte em comunidade, uma morte cercada pela oração dos irmãos. É nesse sentido que nós podemos reinterpretar a oração pelos mortos e as indulgências, não como oração para quem já morreu, mas como uma maneira da igreja, dos vivos, estarem próximos daqueles cristãos que estão agonizando, e assim entrar em uma comunhão com eles naquele momento fundamental da sua existência, a passagem para a eternidade.